Olá, olá. Eu sou Zé Neves Raio-X dos Afetos e esse é o nosso episódio número 36, onde nós vamos falar sobre quem é Baruch de Spinoza. Esse vídeo é uma apresentação do filósofo, mas acima de tudo da sua filosofia. Uma filosofia, no entendimento, muito necessária nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então, é uma filosofia que busca a alegria, que busca a liberdade. É um pensamento que combate a servidão. É o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer. O nome da série Conhecendo Spinoza. Então a gente vai ter uma playlist e, obviamente, o link da playlist já vai estar aqui embaixo. Que se você seguir essa playlist, todos os próximos vídeos que forem adicionados já vão estar nessa playlist e vão tocando aí na sequência. Quem está vendo esse vídeo na data que foi postado, obviamente, já vai ter um, mas a gente vai adicionando outros vídeos aí na playlist, onde a gente vai se aprofundar na filosofia de Spinoza. A ideia hoje ainda não é a gente se aprofundar na filosofia, é saber quem é ele, para quem não conhece, poder conhecer um pouco. Então, assim, vou fazer de conta que eu não conheço e fui lá pesquisar. Fiz uma pesquisinha para quem nunca ouviu falar, saber quem é Spinoza. Os próximos vídeos a gente vai falar sobre a filosofia dele. Eu quero, inclusive, que vocês façam esse esforço, esse exercício de verificar o quanto de energia para lutar, o quanto de energia para viver, para se sentir potente, para transformar as coisas, a gente encontra na filosofia do Spinoza. Então acompanhe um pouco essa jornada aqui e contem depois, olha, realmente aquilo que você está falando é verdade, é uma filosofia que traz potência para a nossa ação transformadora. Então, não, falou um monte de abobrinha lá, aquele vídeo. Quero ouvir a opinião de vocês depois. Quando a gente se dedica a mergulhar nos conceitos dele, eu quero que vocês digam, enfim, a sensação, como é isso para vocês. Começar pela biografia do Spinoza um pouco, né? Às vezes a gente vai ver chamando ele de Baruch Spinoza, às vezes de Bento ou Benedictus, no latim Benedito, e às vezes a gente vai ver escrito Espinosa ou Spinoza, sem o E no início, às vezes Spinoza com S ou com Z lá no final da palavra. As grafias variam, a gente vai lidar com isso com vários autores. O cara nasceu, pelo que eu achei aqui, em 24 de novembro de 1632, na cidade de Amsterdã. Morreu na cidade de Haia em 21 de fevereiro de 1677. Então foi um cara que viveu ali no século XVII e era membro da comunidade judaica portuguesa em Amsterdã. O que acontece? Os pais dele fugiram de Portugal por conta de perseguição antissemita. Eles viviam em Portugal, era uma família de judeus de Portugal, e que por conta da União Ibérica, quando a Espanha expulsa os judeus do território espanhol, Portugal, por estar sendo, naquele momento, administrativamente regido pela Espanha, também os judeus que viviam em Portugal tiveram que fugir. E era uma família de comerciantes, próspera e tal, então ele aprendeu as primeiras palavras dele na língua portuguesa, porque a família dele vinha de Portugal, mas ele nasce já em Amsterdã, nasce já na Holanda. O nome do canal aqui, Raio-X dos Afetos, ele vem justamente da filosofia do Spinoza. A gente vai ver mais pra frente o que é o afeto na filosofia, já que o nome do rolê é Raio-X dos Afetos. Acho que até quem for lá no episódio 32 do canal vai encontrar o Adinkra Mredani, que é o símbolo que inspirou a logo do canal, Raio-X dos Afetos. E o nome foi em especial inspirado na teoria dos afetos que a gente vai encontrar no Spinoza. A gente vai falar especificamente sobre a teoria dos afetos nos próximos vídeos da série, que vão ser mais teóricos, né? Mas eu acho legal só vocês terem noção do quão importante Spinoza é para o projeto do Raio-X dos Afetos. Assim como os Adinkras. Quem quiser entender o que é Adinkra, vai lá no episódio 32, vale a pena dar uma olhada. A filosofia do Spinoza é uma grande inspiração para o próprio nome do canal. A gente vai falar sobre isso mais para frente. O Spinoza, por conta das ideias que ele expressava, ele sofreu uma excomunhão. Excomunhão, quando se fala de uma pessoa ser excomungada, isso é dentro da tradição católica, da tradição cristã. Os judeus
tem um outro termo para essa expulsão, que é a punição máxima que você pode sofrer dentro da comunidade judaica, que é o chamado Sheren. E ele sofreu essa excomunhão, esse Sheren, aos 24 anos. Foi no dia 27 de julho de 1656 que um conselho lá em Amsterdã, da comunidade judaica de Amsterdã, decretou o desligamento dele da comunidade. Então, a comunidade judaica se tornou, a partir daquele momento, proibida de falar com ele, de ler o que ele escrevia, de vender qualquer coisa a ele, fornecer qualquer coisa que ele precisasse, de lhe dar de comer ou de morar, estar sobre o mesmo teto que ele. Um outro episódio que ele vai viver depois também foi uma facada que ele sofreu de um judeu revoltado, e ele, depois disso, por muito tempo usava o roupão com o furo da facada e dizia que era um modo de não esquecer o quão perigoso é pensar. Veja bem, pensando na filiação filosófica do Spinoza, ele seria o que a gente chamaria de um racionalista. Provavelmente quando a gente... Quem foi estudar lá pro Enem, né, dou aula pro Enem e tal, dou aula de todas as matérias, e quando a gente cai lá em história, em filosofia, em sociologia, a gente, principalmente em filosofia, vai ver o racionalismo, que foi muito forte no século XVII. O principal expoente é René Descartes, e a gente vai ouvir falar de dois outros grandes nomes filosóficos do chamado racionalismo, que são o Leibniz e o Spinoza. Alguns vão dizer que o Spinoza é um racionalista radical. Ele tinha uma formação na tradição judaica, mas ele também teve acesso ao pensamento cristão, à filosofia clássica e à própria filosofia de Descartes, que eram, enfim, corpos teóricos estranhos à formação judaica. Ele tinha tudo para ser, por ser muito inteligente, muito estudioso, um grande líder religioso, apesar de que em um certo momento ele precisou abandonar os estudos religiosos para tocar os negócios da família. Tinha essa questão também da situação econômica ali que eles viviam. O fato é que ele adere a princípios racionalistas cartesianos e depois ele abandona parcialmente esses conceitos quando ele vai desenvolvendo a sua própria teoria, né? Ele vai divergir de algumas coisas do René Descartes. Quando a gente fala de racionalismo cartesiano, é o racionalismo do René Descartes, aquele cara do penso logo existo, coisa e tal. A gente vai falar mais sobre Descartes aqui no canal futuramente também, obviamente, mas só para saber assim, o Descartes é o cara mais famoso do racionalismo. E o Spinoza, ele começa estudando o pensamento de Descartes e seguindo muitas dessas ideias, mas ele vai desenvolvendo pernas próprias, desenvolvendo os próprios pensamentos teóricos dele e abandona algumas ideias do Descartes. Como essas ideias externas ao judaísmo influenciaram o pensamento dele, né, eu acho que isso mostra um pouco uma certa ousadia, a genialidade dele se constitui a partir daí, mas ele vai ter conflito com as autoridades da comunidade judaica e vai dar na excomunhão, que depois inclusive vai levar posteriormente a ele receber essa facada. Ele também é deserdado pela família dele. Há até alguns autores que vão dizer que esse processo da excomunhão dele teve a ver com interesses familiares de deserdá-lo. Mas a grande verdade é que ele, desde novo, já apresentava ideias muito fora da caixinha da comunidade judaica. A gente vai ver quando a gente falar aqui rapidamente sobre o conceito de Deus na filosofia de Spinoza e como ele via algumas coisas na relação entre Estado e religião. Então, ele foi logo começou a ter problemas com a comunidade judaica. O que sabe-se é que ele depois foi desligado. Há quem diga também que aquele grau de heresia, a comunidade judaica, quando desligava Spinoza, também estava dando um sinal para Amsterdã, que tinha acolhido aqueles judeus que tinham sido expulsos de outros países, enfim, de que eles, de alguma forma, estavam ali andando nos trilhos, que eles não estavam permitindo também pensamentos muito ousados no seio da sua comunidade. É muito incerto se as motivações foram políticas, se foram puramente religiosas, se foram econômicas, familiares, mas fato é que as ideias dele eram, até hoje, são muito estranhas à comunidade judaica. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar vídeos de pessoas, de estudiosos do judaísmo, falando da genialidade do Spinoza e ao mesmo tempo descendo a lenha nele, porque é um pensamento muito difícil para a tradição ortodoxa do judaísmo.
a própria filosofia europeia, que influenciou essa ruptura de Spinoza com o judaísmo, teve e tem até hoje dificuldade de lidar com esse pensamento, apesar de o enaltecerem muito. Eu queria trazer alguns conceitos do Spinoza. Às vezes a gente vai ver dizendo, aqui eu não vou aprofundar tanto, porque a gente vai ter vídeos só sobre as teorias, mas assim, às vezes a gente vai ter vídeo dizendo que o Spinoza é um monista. O que é isso? Monismo é a ideia de que existe uma única substância. Aqui ele se distingue, por exemplo, do Descartes, do qual já falei. Descartes é um dualista, então ele acredita numa substância da extensão, da materialidade, do corpo, e uma outra substância do cogito, do pensamento, das ideias. Para o Spinoza só existe uma substância. E tanto a matéria quanto a ideia são apenas dois atributos diferentes dessa mesma substância. Tudo o que existe, a gente vai ver, é consequência da existência dessa substância única. Essa única substância, para o Spinoza, vai ter dois nomes diferentes. Ou Deus ou natureza. Ele vai dizer que tudo é feito dessa substância. O que é uma substância, na verdade? Substância é aquilo que é capaz de criar a si mesmo e que não pode ser criado por uma outra coisa. Então Deus cria a si mesmo. E tudo que existe é a manifestação de Deus para Spinoza. Então, além de monista, Spinoza também vai ser considerado panteísta, porque ele não entende que Deus criou tudo. Ele entende que Deus é tudo. Não que Deus não tenha criado, mas ele entende que Deus, por ser Deus, cria tudo que existe. Porque tudo que existe, a existência, na verdade, são transformações da substância de Deus. E a substância de Deus tem como atributo se transformar o tempo inteiro, eternamente se transformar. Então Deus é eterno, Deus é consciente de tudo, de alguma forma seria assim, ciente de tudo, já que está em todas as coisas. Todo pensamento vem de Deus, mas também toda matéria vem de Deus. Basicamente nós somos feitos de dois dos atributos de Deus, que são esses atributos que lá em Descartes são duas substâncias diferentes. Aqui no Spinoza não, são atributos de uma mesma substância que é Deus. Quais são esses dois atributos? A matéria e o pensamento, né? O cogito e a extensão. Então, cogito, de cogitar, de pensamento. Extensão é o atributo da matéria. Ele vai trazer alguns conceitos como o de conatos, né, que é justamente o desejo, é a necessidade de existir mais e mais e mais. É o desejo por realizar-se enquanto manifestação de Deus, é o desejo de viver, de afirmar a vida, de crescer em potência. E ele vai falar da alegria e da tristeza. Então a gente vai ver na teoria dele os bons e maus encontros. A ideia de que você não tem o bem e o mal acontecendo às pessoas porque existe algo que é em si o bem ou algo que é em si o mal. Acontece encontro entre esses corpos. E quando acontece de um corpo, nesse encontro com outro corpo, ter a sua potência de existir, o seu conatos, aumentado, quando se aproxima da perfeição, quando se torna mais perfeito, você tem alegria. E quando se torna menos perfeito, quando diminui essa potência de viver, de existir, de ação, é a chamada tristeza. Então a alegria, a tristeza e o desejo, a partir daqui ele vai desenvolvendo a teoria dos afetos dele, que a gente vai poder aprofundar mais para frente. A teoria dele nega o livre-arbítrio. A gente vai ver em muitos teóricos filosóficos, principalmente quando vão falar de questões religiosas, quando vão lidar com o cristianismo, a favor ou contra, vão trazer a questão do livre-arbítrio, e Spinoza é um cara que diz, não existe livre-arbítrio. Se nós somos parte da natureza, se nós somos parte de Deus, nós somos modificações da substância de Deus, modos de ser de Deus, modos da existência de Deus. Se é isso mesmo que nós somos determinados pelos acontecimentos dessa substância, dos outros corpos que compõem essa substância e da interação entre esses corpos. Então ele vai combater as superstições
que ele entende que atrapalham o ser humano de ser livre. Ele entende que para o ser humano ser livre ele precisa superar as superstições, as ideias supersticiosas sobre os acontecimentos, sobre os fatos da realidade e enxergar as coisas como de fato elas são. Se ele nega o livre-arbítrio por um lado, por outro ele afirma a liberdade, justamente como a superação da servidão. Tem algumas grandes obras dele, né? Uma é Ética, onde ele conceitua Deus, onde ele apresenta esse debate da liberdade e da servidão, e a sua teoria dos afetos. No meio do caminho, ele começa falando de Deus, termina falando da servidão e da liberdade. No meio desse caminho, ele apresenta a teoria dos afetos dele, que liga o conceito de Deus aos conceitos de liberdade e servidão do ser humano. Mas tem uma outra obra que é muito importante, que é o Tratado Teológico Político, onde ele vai pautar a questão da liberdade de expressão. Então ele é um defensor da liberdade de expressão. Ele pauta também o que a gente vai chamar de laicidade, ou seja, a separação entre a igreja e o Estado. Alguns conceitos teológicos ou metafísicos dele, a gente vai ver que ele afirma um caráter metafórico, um caráter não literal da Bíblia e do Torá judaico, dos livros sagrados. Ele vai dizer aqui não estão relatos literais. Você tem produção mítica, metafórica de episódios, mas esses livros sagrados, seja a Bíblia, seja o Torá, não são a palavra de Deus para Spinoza. Esse, inclusive, é um dos motivos, né, da excomunhão dele, ele afirmar que aqueles livros, na verdade, trazem elementos metafóricos, não são uma palavra revelada. O conceito de Deus de Spinoza não permite o entendimento de que naquela Bíblia está a verdade de Deus, porque Deus não é um cara que escreve e que privilegia um povo. Então ele entendia que se Deus era realmente Deus de todos, ele não teria escolhido um povo específico. Então ele entende que a religião foi sim importante, para o povo hebreu, por exemplo, manteve a unidade, que há pontos positivos, mas ele faz uma crítica da religiosidade como ela se desenvolve, porque o entendimento de Deus dele como uma totalidade, a qual todos nós estamos relacionados, e que faz parte de Deus tanto o comportamento mais belo e sublime, a cena mais linda da natureza, ou até mesmo os atos de crueldade mais profundos, são igualmente partes de Deus. Diante disso, é complicado a gente simplesmente entender a religião com seus sistemas religiosos como estão estabelecidos como condizentes com essa liberdade que Spinoza pregava e defendia. Tanto que ele foi excomungado por apresentar essas ideias tão divergentes do que essas hierarquias religiosas pensavam. E ele vai, enfim, afirmar isso, que tudo que existe é modificação da natureza do ser, ou seja, manifestação de Deus, manifestação da natureza. Ele vivia em Amsterdã, e Amsterdã passava por um processo de conflitos, né? A Holanda como um todo estava lutando por emancipação em relação à Espanha. Nesse conflito já tinha acontecido, né, algumas décadas antes aí o processo, enfim, lá na Espanha, né, da União Ibérica, quando Portugal fica sem rei, fica por um período sendo comandado pela Espanha. A Espanha tinha posse dos Países Baixos, que estavam naquele momento lutando por sua emancipação. Nesse contexto, ainda assim, ali era um espaço, um território considerado na Europa talvez o mais livre, né? Alguns vão dizer, um território de liberdade de pensamento. E aí o Spinoza, muito jovem, presencia ali ameaças de recrudescimento do fundamentalismo calvinista. Então, por isso sente a necessidade de lutar pela liberdade de expressão e opinião. O cara teve uma vida muito difícil, porque o atentado, a facada que ele sofreu, parece ter sido um sinal importante para ele de que ele não era mais bem-vindo em Amsterdã. Então ele vai se mudar, a princípio, para a cidade de Regensburg. Eu não sei como é que fala isso aqui. Ele morava perto de uma universidade, né? Então podia frequentar aqueles espaços ali, ter troca. Ele começa a trabalhar polindo lentes, né? Então ele foi excomungado, foi deserdado da família dele, deixa de ter acesso à herança, o que seria ali por direito dele. Ele fala, não, eu vou
até por conta da própria filosofia dele, ele achava importante que ele vivesse do seu próprio sustento, então ele vai trabalhar polindo lente. Muita gente se pergunta se isso não era uma analogia dos biógrafos do Spinoza, justamente porque ele trabalhava, né, aperfeiçoando a capacidade de visão de um instrumento que era utilizado em telescópios, em lunetas, em microscópios, que ajudavam a ampliar a visão das pessoas. Então, até que ponto não é uma metáfora com a teoria dele? Mas parece que, de fato, a morte dele, aos 44 anos, por tuberculose, teria a ver justamente com inalar pó do vidro das lentes que ele polia no trabalho dele. Então, ele vivia disso, vivia uma vida muito pobre a partir daí. E aí você vai ter muita gente dizendo que ele viveu a miséria e tal, e muita gente que vai, alguns historiadores ou biógrafos vão dizer que não, que na verdade ele, por mais que ele não era um cara rico, mas ele era bem relacionado, então os amigos dele não deixavam ele passar perrengue. É verdade que ele recusou muitas pensões que foram oferecidas para ele, aceitou algumas ajudas, mas recusou a maioria. Ele recusou inclusive emprego numa universidade de Heidelberg, justamente porque ele sabia que ali ele não poderia professar as ideias dele, porque era uma universidade que, enfim, tinha uma limitação ali e não poder deslegitimar as doutrinas cristãs, e o pensamento dele ia de encontro a algumas dessas doutrinas que deveriam ser aceitas incondicionalmente. Então, para defender a liberdade de pensamento dele e também para ter tempo para produzir a filosofia dele, ele preferia se sustentar ali com o trabalho das suas lentes, recebeu ofertas de ajudas de reis e tudo isso. Muitas ele recusou. Ainda assim, apesar de tudo que ele passou, da vida difícil que ele viveu, a gente não encontra uma filosofia triste quando a gente lê a obra dele. A gente não encontra uma filosofia sofrida, nem ressentida, nem magoada. Muito pelo contrário, é uma filosofia que afirma a alegria, que afirma a liberdade e que entende que é possível, através da racionalidade, mas mais do que apenas a racionalidade, que ele vai chamar de intuição, da beatitude, a gente encontrar a alegria. E veja bem, a beatitude, que para ele está acima da razão, não tem a ver com você seguir uma doutrina religiosa. Tem a ver justamente com você se afinar e entender bem o que é essa totalidade chamada Deus ou natureza, da qual fazemos parte. Que a felicidade consiste em a gente saber tomar as melhores atitudes, entendendo, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas entendendo melhor o que nós somos, no que estamos inseridos, o que é tudo isso no qual a gente vive. E a partir dessa compreensão que ele vai desenvolver um conceito de beatitude muito diferente do que a gente vai encontrar na tradição religiosa. E ele, por mais que fosse contra, né, as ilusões supersticiosas, a ideia de um destino previamente planejado, escrito pra gente, que a gente vai encontrar no futuro, ou a ideia de que depois da tempestade vem a bonança, como se fosse inevitável que viesse o bem depois do mal, ele vai dizer, não tem como saber. A filosofia dele aponta justamente que a gente não tem como ter essa certeza, né, que a perfeição de Deus passa, inclusive, pelo fato de que tudo é predeterminado por essa substância, que é Deus, que é a natureza, por essa substância única. Tudo é predeterminado pelos atributos dessa substância. Então, a gente vai atribuir juízo de valor bom ou mal por conta do nosso atributo particular enquanto parte de Deus, achar que algo é bom, que algo é ruim. Mas, na verdade, enfim, a gente, na verdade, eu diria que mesmo assim é uma filosofia que entende, a gente precisa combater as superstições, mas a teoria dele é totalmente voltada para uma prática de busca da felicidade e da liberdade. Acho que é justamente por isso que nesse momento que a gente está vivendo, né, no momento em que, como a gente falou no vídeo anterior, às vezes a gente não sente o gosto da vida, eu acho que a filosofia de Spinoza é interessante, por isso que eu achei que seria legal introduzir a filosofia de Spinoza, trazer esse tema aqui para a gente conversar um pouco mais. Então, assim, essa playlist, eu quero apresentar ela no formato de um grupo de estudos. Grupo de estudos conhecendo Spinoza. Então, todos os vídeos que vão ser postados aqui, a ideia não é apenas que vocês assistam e consumam
eu falando sobre Spinoza, mas que a gente possa trocar, que a gente possa estudar junto, que a gente possa ler certos textos. Então, assim, se você quer estudar Spinoza junto com a gente, vou pedir para você garantir que a sua conta do YouTube está inscrita aqui no canal e que tá ativado o sininho para você receber as notificações, né? Curtir o vídeo ajuda, comentar o vídeo ajuda, obviamente, para você receber notificações dos próximos vídeos da playlist Conhecendo Spinoza. Você vai poder acompanhar a playlist, como eu já disse, vai estar aqui embaixo. Você pode também deixar o seu e-mail nos comentários para poder a gente mandar os links dos materiais dos próximos vídeos sobre Spinoza que a gente vai fazer. E também, se você preferir, ao invés de deixar o e-mail aqui embaixo nos comentários, você pode mandar uma mensagem ou lá na página do Facebook do Raio X dos Afetos, ou uma DM no Twitter do Raio X dos Afetos, ou então um direct lá no Instagram do Raio X dos Afetos. Manda mensagem dizendo: quero receber os textos do grupo de estudos Conhecendo Spinoza, que a gente vai poder continuar essa conversa aí. Enfim, eu queria terminar assim, deixando algumas perguntas. O que você acha da filosofia do Spinoza? Que você comente aí também se tem algum tema especial sobre o autor que você acha que a gente deveria abordar aqui no canal. Se tem outros filósofos que você acha que a gente deveria fazer uma série igual essa que a gente está fazendo com o Spinoza, por favor, sugira aí também outras vertentes filosóficas, né? Enfim, se você acha que a filosofia do Spinoza tem algo a ver com o nosso momento, e que você contasse se esse vídeo foi útil para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo com a gente até aqui. Espero que tenha sido um bom encontro e que tenhamos bons encontros nos próximos vídeos da série. E beijinhos de maracujá.